Sabe a palavra estratégia? A gente ouve o tempo todo, mas vamos combinar, muitas vezes parece uma selva. Densa, confusa, cheia de teorias que parecem até se contradizer. E se o grande segredo não for achar um único caminho, mas sim aprender a navegar por todos eles? Pois é essa aventura que a gente vai começar agora. Nossa jornada começa encarando essa fera. Pensa nela como a estratégia de uma empresa. O pessoal do financeiro vê de um jeito, o do marketing de outro, a liderança de um terceiro. Cada um está vendo uma parte, mas quem é que está vendo o animal inteiro? E aqui está a ideia central que vai guiar a gente, inspirada naquela fábula antiga dos cegos e do elefante. Cada teoria, cada departamento, cada especialista, na verdade, está tocando só numa parte da verdade. E o maior perigo é achar que aquela parte que a gente conhece é o todo. Ok, então como é que a gente sai dessa cegueira parcial para ter uma visão completa do tal elefante? Bom, a gente precisa de um mapa. E é exatamente isso que a nossa análise de hoje vai nos dar. E tá aqui o nosso mapa, o livro Safari de Estratégia. A grande sacada dele não é dar uma única resposta definitiva. A genialidade dele é nos levar para um verdadeiro safari, para a gente conhecer as diferentes espécies de pensamento estratégico que vivem nossa selva. E claro, toda a grande expedição precisa de guias experientes, né? Então, quem são as mentes que vão nos conduzir nesse safari? Vamos conhecer. Nosso time de guias aqui é um trio de peso. Pensa comigo, o Mansberg é tipo o explorador original, o cara que foi lá e mapeou o território. O Alstrand é o professor que pegou esse mapa, levou para a sala de aula e viu que funcionava na prática. E o Lampel é o tradutor, que ajudou a transformar tudo isso num guia que qualquer pessoa consegue entender e usar. Agora sim, a gente chega no coração da nossa expedição. Os autores basicamente identificaram e catalogaram toda a vida selvagem do pensamento estratégico em 10 grandes escolas. 10. Grava bem esse número. Não são 2 nem 3, são 10. E cada uma delas é como se fosse uma espécie diferente na selva da estratégia. Uma forma completamente única de enxergar como as coisas funcionam. E aqui está o mapa completo do nosso safari. Repara só como algumas escolas estão mais próximas do planejamento, outras mais da ação, outras do ambiente. Elas não vivem isoladas, sabe? Elas formam um ecossistema. Entender esse mapa é o primeiro grande passo para dominar a selva. Mas antes de olhar cada uma, é fundamental entender essa primeira grande divisão. As escolas prescritivas tentam nos dar uma receita, um passo a passo de como a estratégia deveria ser feita. Já as escolas descritivas são mais como naturalistas. Elas observam e descrevem como a estratégia realmente acontece no dia a dia das organizações. Esse primeiro grupo, os prescritivos, são os arquitetos. A escola do design, por exemplo, desenha a planta da casa. É a famosa análise SWOT. A do planejamento cria o cronograma da obra, com cada etapa bem definida. E a do posicionamento estuda o bairro para escolher o melhor terreno, o melhor lugar no mercado. Agora, segundo grupo, os descritivos, são os naturalistas. Eles não dão receitas, eles observam o que já está acontecendo. Eles veem a estratégia nascendo da visão de um gênio, como na escola empreendedora, dos nossos próprios modelos mentais, na cognitiva, ou simplesmente do aprendizado com os erros e acertos, como na de aprendizado. Para eles, estratégia também é jogo de poder, é a cultura da empresa e até uma reação ao ambiente. E por fim, a 10ª escola, a de configuração. É a que meio que junta tudo. Ela entende que uma empresa não usa só uma abordagem o tempo todo. Na verdade, a vida de uma organização é feita de fases, períodos longos de estabilidade, usando uma combinação de escolas, e de repente momentos de grande transformação, onde tudo muda. Muito bem. Depois de observar cada animal da nossa selva separadamente, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que todas essas visões nos ajudam a finalmente enxergar o elefante por inteiro? E aí vem a pergunta de $1 milhão. Depois de conhecer 10 escolas diferentes, afinal, o que é estratégia? E a resposta do livro é quase libertadora. Não existe uma resposta só. Para nos ajudar a entender isso, eles criaram os famosos 5 Ps. Estratégia pode ser o plano que a gente escreve no papel. Pode ser a artimanha, uma jogada para surpreender o concorrente. Pode ser o padrão nas nossas ações, aquilo que a gente faz repetidamente. É também a posição que ocupamos no mercado e, por fim, é a perspectiva, a lente pela qual a empresa vê o mundo. É tudo isso junto e misturado.
E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do livro. Estratégia não é só aquilo que é deliberado, que foi planejado lá no topo. Uma parte enorme dela é emergente, ou seja, ela nasce lá na ponta, no dia a dia, nas pequenas adaptações que vão dando certo. A verdadeira maestria é saber equilibrar o controle do plano com o aprendizado que vem da prática. Certo. Então, qual é a grande lição que a gente tira no final dessa jornada? O que a gente faz com o conhecimento de todas essas 10 escolas? E aqui está a grande lição do Safari. O maior erro é se apaixonar por uma única escola. É ser o cego que toca na tromba do elefante e jura de pé junto que o bicho é uma cobra. A sabedoria estratégica não está em escolher uma visão, mas em saber combinar todas elas. Os autores dão um nome para essa habilidade: síntese criativa. É a capacidade de ser um verdadeiro maestro, misturando os instrumentos certos na hora certa. Um pouco de análise, um toque de visão, a capacidade de aprender no meio do caminho e até a malícia para navegar na política interna da empresa. Essa frase resume perfeitamente o valor desse livro. O Safari de Estratégia não promete nos dar a visão completa, a verdade absoluta, mas ele nos dá a sabedoria de saber que somos cegos. E, ao conhecer os diferentes pontos de vista, a gente consegue construir uma imagem muito mais rica e útil da realidade. E para a gente terminar, fica a reflexão. No nosso trabalho, nos nossos projetos, qual dessas escolas de pensamento costuma dominar mais? Qual parte do elefante talvez a gente esteja ignorando? A jornada pela selva da estratégia, pelo jeito, começa olhando para dentro.